quero agradecer ao IBRAC, na pessoa do Dr. René Medrado, pelo convite generoso que me foi formulado. É uma grande satisfação compartilhar esse painel com a doutora Daniela e com a professora Michele Raton Sanches. Bom, desde logo eu gostaria de enunciar o argumento básico da minha exposição. Eu partirei de um caso concreto, que é o caso IC-Seus, caso Focas, para analisar alguns dos grandes desafios que, ao meu ver, o sistema de solução de controvérsias e, particularmente, o órgão de apelação hoje enfrenta. E eu diria que, se é verdade que o sistema de solução de controvérsias da OMC representou um extraordinário avanço em relação ao sistema de solução de controvérsias do GATT, se ele é um sucesso sob a perspectiva comparativa em relação ao GATT, por outro lado, ele enfrenta hoje desafios monumentais e que a sua permanência, o seu prestígio e a sua capacidade de resolução de litígios dependerão justamente da superação desses desafios. Eu classifico esses desafios em desafios procedimentais, em desafios materiais, em desafios políticos e em desafios econômicos. Então, eu começo com uma brevíssima descrição do caso Focas, já que num seminário com essas características não teria sentido uma discussão profunda e eu nem teria tempo suficiente para abordar todos os relevantes aspectos que esse caso suscita. Apenas para que tenham uma ideia sucinta, o caso Focas envolveu, de um lado, as comunidades europeias e, de outro, o Canadá e depois a Noruega. E ele foi deflagrado a partir de um regulamento, o Regulamento 1007, estabelecido pelo Parlamento e pelo Conselho Europeu. Esse regulamento impunha restrições à importação de focas e produtos provenientes das focas por parte do Canadá e por parte da Noruega, sobretudo, que se sentiram drasticamente afetados. E respondia a uma demanda crescente da população europeia, que atenta ao bem-estar dos animais, ao sofrimento das focas quando abatidas, reclamavam uma providência que fosse mais efetiva no tocante à importação de produtos provenientes de foca, que tivessem como material as focas, ou diretamente da própria carne de foca, ou da sua pele, para a realidade europeia. Bem, o caso Focas foi promovido primeiramente pelo Canadá e sucessivamente pela Noruega, que também dele fez parte. Mas o interessante do caso é que ele recebeu um tipo de apreciação por parte dos painéis e um segundo tipo de apreciação por parte do órgão de apelação. No âmbito do painel, o caso foi considerado como uma violação cometida pelas comunidades europeias das regras da Organização Mundial do Comércio. O Regulamento 1007, depois o Regulamento 1010, foram tidos como violadores das regras da OMC, representando um regulamento técnico. E, ao considerar o Regulamento 1007 e o Regulamento 1010 como regulamentos técnicos, o painel considerou que havia uma nítida tentativa de se classificar por grupos os produtos e, portanto, isto era proibido. Além disso, havia uma alegação por parte do Canadá e por parte da Noruega de que a atitude europeia feria os princípios do tratamento nacional e da nação mais favorecida. A decisão do painel foi revertida no âmbito do órgão de apelação. O órgão de apelação recorreu diretamente à definição de regulamento técnico dada pelo Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio, que estipula que regulamentos técnicos são aqueles que impõem
de maneira obrigatória regras sobre características dos produtos ou sobre processos e métodos de fabricação, o que podem também estabelecer regras a respeito da embalagem, dos símbolos, das marcas dos produtos. Esse caso foi importante porque envolveu a relação entre comércio e meio ambiente, por um lado, e sobre regras técnicas de outro. O fato em questão é que medida um determinado país, ou no caso os países europeus, por intermédio das comunidades europeias, podem estabelecer regras políticas nacionais e políticas comunitárias com o fito de proteger a saúde animal, o bem-estar animal e, consequentemente, o meio ambiente. Veja, o tema do meio ambiente não é um tema novo na Organização Mundial do Comércio. É um tema já antigo. Desde a época do GATT, caso Tuna 1, caso Tuna 2, já trataram da relação entre comércio e meio ambiente. Mas o que há de novo na relação entre comércio e meio ambiente no órgão de apelação? O que me parece haver de novo é uma maior sensibilidade por parte do órgão de apelação, o que difere, por exemplo, o caso Focas e mesmo o caso US Shrimp, o caso Camarões, que foi adotado pela Organização Mundial de Comércio já há algum tempo, dos casos anteriores, Tuna 1 e Tuna 2, em que agora existe uma consciência muito mais nítida sobre a necessidade de se levar em conta o dado ambiental e, portanto, isso envolve a necessidade de interação entre o regime do comércio internacional e o regime da proteção internacional do meio ambiente. Então, o caso Focas, em primeiro lugar, levanta o problema das barreiras técnicas ao comércio, uma mudança nítida do protecionismo. A Daniela já mencionou aqui, durante a exposição dela, uma transformação da qualidade das demandas suscitadas perante a Organização Mundial do Comércio. Muitas dessas demandas, hoje, envolvem questões de políticas internas, envolvem questões regulatórias complexas e que abrangem áreas muito diferentes. Este é um caso típico. E esse é um caso típico porque o acordo sobre barreiras técnicas é um acordo que permite, entre outros fatores, a adoção de medidas com o fito de se proteger o meio ambiente. Não apenas a proteção do meio ambiente, mas a proteção dos consumidores e a proteção da saúde pública, entre outros valores que são caros aos diferentes membros da Organização Mundial do Comércio. Mas, tanto no acordo SPS, o acordo sobre medidas sanitárias e fitossanitárias, um pouco menos no acordo SPS, porque as medidas tomadas com base nesse acordo necessitam de um amparo científico, mas muito mais no acordo sobre barreiras técnicas, existe permanentemente o risco do protecionismo. Então, as barreiras técnicas, elas podem ser adotadas pelos países com um fim protecionista claro, mas elas também podem ser adotadas para a proteção de razões inteiramente legítimas. O que me parece ter havido, no caso das focas, foi a utilização de um regulamento para a proteção de um valor importante, caro à população europeia, e caro hoje a nova sensibilidade que se forma e se consolida em torno do meio ambiente. Portanto, um valor legítimo e não um valor protecionista. Mas a natureza ambígua das barreiras técnicas permanece. Mas levanta também o caso Focas um outro tema importante. Como é que o órgão de apelação irá defrontar-se com um tema crescentemente importante hoje no comércio internacional, que é o tema dos padrões privados. E o tema dos padrões privados significa a estipulação de determinadas regras que têm o caráter de soft law, não de hard law, que não estipulam uma obrigatoriedade baseada numa sanção, mas que
podem e têm um caráter persuasivo ao influenciar diretamente o sentido, a natureza e a direção das políticas dos países, porque são associações de consumidores, são organizações privadas que estabelecem restrições ao ingresso de produtos estrangeiros, que definem como devem ser as negociações internacionais com os exportadores, e tudo isso tem uma repercussão direta no âmbito do comércio internacional. Então, vejam que, paralelamente ao tema das barreiras técnicas, tal como definidas no âmbito do Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio negociado na rodada do Uruguai, surge agora o tema candente dos padrões privados e de como o órgão de apelação irá defrontar-se com este tema, irá resolver as questões que os estándares privados certamente irão propor. O segundo tema importante do caso Focas é aquele que eu já ventilei, embora rapidamente, que é a relação entre os regimes internacionais, que eu já tive a oportunidade de tratar por diversas vezes em outros ambientes. Vejam, o órgão de apelação ele foi idealizado para julgar conflitos relativos a regras pertencentes ao sistema multilateral de comércio. Portanto, a sua jurisdição está circunscrita aos acordos pertencentes ao sistema multilateral de comércio, sejam eles negociados ou não durante a rodada Uruguai, já que esse é um sistema que se desenvolve desde a criação do GATT em 1947, que foi incorporado pela OMC durante a rodada Uruguai e que só vem crescendo ao longo dos anos. Mas não existe nenhuma regra que determina que o direito aplicável às controvérsias deva ser exclusivamente o direito resultante dos acordos componentes do sistema multilateral de comércio. Isso nos coloca diante de uma complexa questão. A questão de como pensar a interação entre o comércio internacional e outros regimes internacionais, como, por exemplo, o regime ambiental, o regime de direitos humanos e o regime da saúde, muito embora haja conexões diretas e imediatas entre o regime de direitos humanos e o regime da saúde, mas tudo isso vem à tona quando se discute um tema como o caso Focas e quando se discute temas sensíveis que envolvem, por exemplo, a saúde, o bem-estar dos trabalhadores e que já foi a razão de ser de proposições na OMC para que se regulassem esses temas por intermédio de acordos específicos. Os Estados Unidos, a Noruega, mesmo após a criação da OMC, já houveram por bem propor medidas com este objetivo. Então, vejam que o tema sucessivo ao tema das barreiras técnicas e dos estándares privados é a interação entre os regimes internacionais e como a OMC lidará com esses regimes. Por que esta é uma questão importante? Porque se existe uma delimitação da jurisdição, mas se não existe uma obrigatoriedade do direito aplicável, e sendo um caso portador de uma complexidade intrínseca na qual elementos de vários regimes internacionais estão presentes, se a OMC analisá-lo e vier a examiná-lo sob uma única perspectiva, ela corre o risco de unilateralismo e, portanto, de vir a fracassar em seu intento. O tema seguinte que eu gostaria de analisar, para ser muito breve aqui, são os desafios que eu enumerei inicialmente. O desafio procedimental. O que é o desafio procedimental? O desafio procedimental refere-se a algumas situações de procedimentos do sistema de solução de controvérsias que podem e devem ser aperfeiçoados. Por exemplo, a relação entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Se é verdade que o sistema de solução de controvérsias obteve um sucesso extraordinário nos últimos anos, não é menos verdade que são poucos os países que efetivamente litigam. São apenas os países desenvolvidos ou os países em desenvolvimento que se destacaram entre
os seus congêneres. Uma demanda é cara, demanda expertise por parte de um país, demanda uma articulação entre o setor público e o setor privado, demanda que haja um investimento na capacidade técnica dos profissionais. Então, vejam que este é um problema que exige que os países em desenvolvimento possam ter maior acesso ao sistema de solução de controvérsias. Mas exige também que certas questões, como a eliminação do carrossel, como a estipulação de regras a respeito do sequenciamento, como a previsão de normas sobre quando, se efetivamente uma demanda é ou não satisfeita pelas partes, quando uma delas é derrotada, essas questões procedimentais continuam vivas e acesas. Com relação às demandas de natureza material. Com relação às demandas de natureza material, eu já referi aqui a interação entre os regimes internacionais. Mas eu refiro também aqui a um outro problema crescente na OMC, que é a relação entre a Organização Mundial do Comércio e a celebração de acordos preferenciais de comércio. Quer dizer, em que medida o sistema de solução de controvérsias continuará a ser o grande chamariz para a resolução das controvérsias comerciais internacionais. Ele continuará a ser o grande chamariz, o grande instrumento para a resolução dos litígios, se ele for capaz, se ele tiver a legitimidade de lidar com as questões do comércio internacional de maneira mais apta que os sistemas instituídos pelos acordos preferenciais de comércio. Com relação às questões de natureza política. Com relação às questões de natureza política, nós temos hoje, envolvendo o sistema de solução de controvérsias, um grande temor por parte de países em desenvolvimento de instaurar uma demanda contra um país desenvolvido, um temor de retaliação indireta, que não infrinja propriamente uma norma do sistema multilateral de comércio, que significa o fechamento do seu mercado e, portanto, para um país que dependa de poucos produtos na sua pauta exportadora, isso representa um grave dano e uma possibilidade de restrição ao acesso a importantes mercados dos países desenvolvidos. Com relação aos problemas de natureza econômica, veja que há hoje uma grande discussão com o objetivo de se elucidar se o sistema de solução de controvérsias, tal como ele funciona hoje, é adequado na relação entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Se a suspensão de concessões, se o direito de retaliação efetivamente contemplam os interesses dos países em desenvolvimento. E há sérias dúvidas de que os países em desenvolvimento são beneficiados com esse sistema, que podem beneficiar países com uma pauta de exportação vasta, mas que não beneficiam países que dependem de poucos produtos para exportar e para poder manter a sua balança comercial em nível elevado. Em síntese, fazendo um resumo muito breve dos meus argumentos. Se o sistema de solução de controvérsias revelou um enorme sucesso ao longo do tempo, o sistema de solução de controvérsias hoje deve sofrer algumas mudanças. Essas mudanças devem comprometer os países no sentido de aperfeiçoá-lo, do ponto de vista procedimental, sobretudo. E aqui eu acho que o Brasil pode desempenhar um papel mais protagônico que hoje desempenha. Segundo lugar, eu acho que o sistema de solução de controvérsias precisa, para continuar mantendo o seu êxito, ter uma sensibilidade para as novas questões nacionais, que envolvem políticas públicas, que envolvem valores caros a um país ou uma região. Ou seja, todo o sucesso do sistema multilateral de comércio do segundo pós-guerra, Danny Roderick observa isso muito bem, foi baseado num equilíbrio entre a liberalização de um lado e a existência de políticas domésticas de outro.
o sistema de solução de controvérsias vê-se, portanto, diante dessa grande alternativa e da necessidade de se promover este equilíbrio. Vê-se também diante da necessidade de se equilibrar a aplicação das regras comerciais propriamente ditas e as regras dos demais sistemas internacionais. E este é um desafio de grande monta para o sistema de solução de controvérsias, para o qual ele ainda não encontrou uma solução específica. E, por fim, eu quero referir ao fato de que, com a paralisia da rodada Doha, é natural que se busque o sistema de solução de controvérsias como uma válvula para se obter avanços que a rodada Doha não conseguiu até agora atingir. Então, o sistema de solução de controvérsias vive, por um lado, esse paradoxo de uma paralisação no avanço do multilateralismo. Ele convive com a progressiva celebração dos acordos preferenciais de comércio por toda parte, e ele precisa responder a demandas que são crescentemente formuladas ao OMC, sob pena de que as regras do OMC percam progressivamente a sua legitimidade, a sua eficácia e, consequentemente, a sua força atrativa no comércio internacional. Então, se há um sucesso por um lado, há desafios por outro, e esses desafios devem permanecer muito vivos e muito claros para todos nós, que consideramos o multilateralismo um valor importante e que consideramos a Organização Mundial de Comércio decisiva para um país de dimensões médias como o Brasil. Muito obrigado.